vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar. Você fica numa ponta da praça, eu fico noutra. Tá combinado? Meia-noite hoje. Não tenho 38 não, eu vou é na mão com você. Você não é homem não pra vir na mão? Hein? Me diga isso, você não é homem? Não vou na mão porque eu tô com o braço doente. Tô até fazendo fisioterapia. Mas quiser no 38, assim que bater o sino da igreja. Belém, 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 meia-noite, só nós dois. O termo hack and slash se refere a um gênero de jogo que consiste em sair picotando várias hordas de inimigos com movimentos frenéticos e combos absurdos. Esse gênero ficou extremamente popular, principalmente no começo dos anos 2000, com God of War, Bayonetta e, é claro, Devil May Cry, que é justamente o jogo que eu tô pra comentar aqui hoje, e que se trata do terceiro dessa franquia, o Devil May Cry 3 Special Edition, a versão de Switch que eu tive o prazer de zerar há pouco tempo. Devil May Cry é uma daquelas franquias inconfundíveis. Você com certeza já viu vários memes relacionados ao Version em Devil May Cry 5, ou já ouviu o rap do Blair House quando era criança. Ou então, só o design do Dante com cabelos brancos e sobretudo vermelho já pode ser familiar pra você. E bom, já que eu não joguei nenhum jogo dessa franquia quando eu era criança, meu contato veio por conta desses outros elementos que eu mencionei anteriormente. E por mais que eu não fosse muito ligado a jogos em si, eu sempre tive muita curiosidade em saber mais desse universo todo estiloso e com muita personalidade. E digo tranquilamente que eu não me decepcionei. Devil May Cry 3 tem uma história bem simplesinha, onde o Dante, um caçador de demônios, vai tentar impedir o seu irmão gêmeo de tomar o poder para si de espada, que além de ser um demônio muito poderoso, é também o pai desses dois gêmeos. No meio desse fogo cruzado, a gente ainda vai ver a Lady, uma caçadora humana de demônios, que está buscando vingança pela morte da sua mãe, causada pelo antagonista principal desse jogo, o Arkham, que está aliado ao Virgil e segue do mesmo objetivo que ele. Eu resumi toda a história de uma forma bem simples, porque a história do jogo acaba nem sendo tanto foco, sinceramente. O ponto alto dela tá relacionado principalmente ao passado de Dante e Virgil, e como os destinos deles se cruzam, exigindo que eles tenham que enfrentar um ao outro. E indo direto ao ponto, o design de produção e trilha sonora desse jogo são impecáveis. Como eu disse antes, é um jogo muito estiloso. Isso se reflete nos visuais de cada personagem, já que mesmo os inimigos mais simplesinhos têm um trabalho de design absurdo, mas também em si a gameplay que é extremamente satisfatória e imersiva. Meio assustadora a primeiro momento, mas extremamente viciante ao longo do jogo. Você tem uma liberdade absurda para criar combos extensos e criativos. Pode usar e upar as armas que você consegue derrotando os principais chefões. E pode criar um estilo único de combate com cada especial que o jogo disponibiliza, conforme o Dante vai evoluindo. Praticamente o jogo todo se passa dentro de uma torre no meio da cidade, e tem toda essa estética de uma igreja gótica. E o nosso objetivo é subir até o topo para confrontar o Virgil, enfrentando um monte de inimigo e resolvendo o quebra-cabeça. É um jogo que ele não vai pegar leve, e vai exigir que você tenha muita atenção em cada movimento que os inimigos fazem, seu padrão de luta e as estratégias que conservem o máximo de vida que o seu personagem tem durante a luta. O Dante é o carisma em pessoa, ele tem uma personalidade forte, tá sempre fazendo piadinha e sendo mais cheio de atitude. E gera sempre as cenas mais absurdas e engraçadas que desafiam a física e a lógica de como algumas coisas básicas funcionam. Já o Virgil, por outro lado, é mais sisudo, ele é sério e tem um estilo de luta bem apelão e estiloso, mas que mesmo com toda a pose de mal, nutre de certa forma um afeto pelo irmão gêmeo. A Lady é uma personagem ok. Ela deve ser a única que tem um desenvolvimento emocional mais aparente, e principalmente no final, que ela fica bem mais interessante enquanto personagem. E por fim, o Arkham, que até levanta um questionamento legal na reta final do jogo, mas que acaba pendendo mais pra um vilão esquecível do que pra um personagem muito interessante dentro da história. E pra mim, foi muito satisfatório vencer cada chefe desse jogo. Eu sofri e quis quebrar o controle algumas vezes? Sim, mas depois de derrotar eles, não tem como você não ficar feliz e pensar que valeu a pena o esforço. Os três chefes que eu mais sofri e perdi muito tempo pra vencer são o Cerberus, que é o primeiro chefão realmente do jogo, e te dá a primeira arma também, que é um nunchaku de gelo, que foi a minha favorita o jogo todo. Beowulf, que tem um combate violento e mais animalesco, eu sofri muito pra vencer, principalmente quando ele tá com menos da metade da vida, porque ele começa a disparar umas penas teleguiadas que tiram quase toda a sua vida com uma rajada. E por fim, o Virgil na sua terceira luta do jogo, que é a mais difícil também, que vai te humilhar muito, cara. E sobre as lutas que eu mais gostei, pra mim foram as duas primeiras do Virgil. Eu só achei muito divertido o estilo de luta dele. Você sabe que consegue vencer, mas tem uma dificuldade legal pra isso. Eu acho que a proposta do jogo é justamente essa, já que a ideia é de que os dois tenham essas lutas que soam mais como brincadeira de irmãozinho, entre muitas aspas, né, obviamente.
Só sei que depois de passar 25 horas ouvindo a trilha sonora de rock desse jogo e quebrando tudo com meu protagonista emo, Ed, fodão, eu só tô obcecado por Devil May Cry agora. Uma skin bem foda aqui do cara do Devil May Cry. Eu com certeza vou jogar os outros jogos da franquia quando eu puder. A Big N só disponibilizou os 3 primeiros jogos pro Switch 1, sendo que o Reboot e o 5 devem ir pro Switch 2 apenas daqui a um tempo, né, se realmente sair pra esse console. Mas até lá eu vou ter bastante conteúdo pra jogar e quem sabe comentar aqui no meu canal. Mas assim, né, perto do final do jogo, teve uma decisão criativa que eu achei bem ruinzinha. Eu vou dar mais spoiler a partir de agora, então esteja ciente de que você vai saber quase tudo sobre o final do jogo, de agora em diante. Eu não gostei dessa ideia do Dante ter que subir a torre, cair, ter que subir de novo, e por fim ter que enfrentar todos os chefões que você já derrotou anteriormente. Beleza que eles estão mais fracos agora, mas todo esse rumo que a história vai indo ficou bem arrastado. Eu sinto que eles não tinham muita história pra desenvolver, já que, como eu disse, é bem simples a história, e aí foram só esticando mesmo pra dar mais de 10 horas de gameplay. E lembra que eu falei que a Lady e toda essa parada do Arkham não eram tão interessantes? Até tem um plot twist ali na reta final, na verdade mais no meio do jogo, que o Arkham é o Jester, que é aquele palhaço debochado que você tem que enfrentar várias vezes no jogo. É uma tentativazinha ali de fazer um plot twist, de quem sabe deixar a história mais interessante. Mas olha, por mais que eu não odeie nenhum dos personagens, pra mim se o jogo focasse só no Dante e no Virgil, ele ia ser ainda melhor, na minha opinião. Eu acho que essa rivalidade, essa distoância entre as personalidades é muito mais legal. Eu queria ter visto mais do passado deles, das interações, dos confrontos, porque é absurdamente legal ver eles juntos, lutando no final do jogo pra vencer o Arkham barra Sparda de slime genérico. Jackpot. Tanto que até o que elevou a minha nota e o que eu tinha achado do jogo diz muito mais a respeito do sacrifício, entre aspas, do Virgil do que qualquer coisa relacionada à mãe da Lady ou qualquer outro drama envolvendo o Arkham e sua jornada para se tornar meio demônio. Mas aí é aquilo, né? Entra aquele argumento de que história não importa em jogo. Que eu discordo, mas que nesse caso de Devil May Cry 3, você tem toda uma gameplay frenética, uma estética legal, uma trilha sonora envolvente, que eles compensam toda essa história e dramazinho mais básico de começo dos anos 2000. Então, independente se o personagem Y ou o personagem X não são tão interessantes, você ainda vai ter um baita jogaço que vai te distrair e vai te divertir muito, tá? Então, terminando esse vídeo, dá um jeito de jogar Devil May Cry 3, porque é um jogaço, eu recomendo demais. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. The devils never cry. I see. Maybe somewhere out there even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. Assim como eu recomendo você se inscrever nesse canal, dar uma curtidinha nesse vídeo. Se quiser falar sua opinião, o que você concorda ou discorda de mim, fica à vontade aí nos comentários. E assim, eu já fiz o review do Switch, fiz esse agora de Devil May Cry 3, e podem ficar tranquilos porque logo logo vão ter reviews de outros jogos. Então é isso, falou!